Você já parou para pensar por que tanta gente faz parecer tão simples guardar dinheiro, sendo que na prática é algo extremamente complexo e difícil para a maioria das pessoas? Bom, se fosse tão simples, a maioria das pessoas já teria dinheiro guardado, nós teríamos, claro, um país bem melhor em termos financeiros e não chegaríamos a quase 82 milhões de endividados no Brasil. Só que isso não é um problema simplesmente de finanças pessoais, mas tem algumas coisas econômicas por trás disso que eu quero trazer nesse vídeo em 3 pontos principais. Porque nós brasileiros temos uma cultura completamente diferente e isso faz com que a gente tenha algumas dificuldades também. A nossa taxa de poupança no Brasil ela é menor do que países asiáticos, por exemplo. O que será que explica tudo isso? Por que os chineses, japoneses e coreanos investem mais nas suas finanças pessoais do que os brasileiros? Isso é um estudo legal de se fazer, mas também tem alguns assuntos que a gente vai fazer em 3 pontos nesse vídeo. Aqui na barra de evolução do vídeo você vai ter o recorte certinho dos 3 vídeos. O primeiro ponto que eu quero trazer para você é o que eu chamo de cultura do INSS. Claro, nós todos aprendemos e fomos ensinados durante toda a vida que você vai trabalhar, vai contribuir para a Previdência Social e lá na frente você vai ter uma aposentadoria garantida pelo governo federal. E isso é uma cultura que vem dos avós para os nossos pais e dos nossos pais para a gente. Não é culpa deles, porque quando o INSS foi criado, eram cerca de 8 trabalhadores para cada aposentado. Então, existia sim uma funcionalidade. Essa pirâmide de faixa etária era muito favorável para o INSS, então isso realmente era um sistema que funcionava. Mas de um tempo para cá, a gente tem visto que a população tem envelhecido cada vez mais e esse cálculo que foi feito lá atrás já não é mais tão viável. E isso faz com que a gente tenha que perder essa cultura em algum momento, ou que a gente faça reformas no próprio INSS, e a gente sabe que os dois lados são extremamente difíceis, porque é muito complexo você mudar uma cultura em 10 ou 15 anos. Por outro lado, fazer uma reforma, na Previdência Social que agrade a todo mundo é praticamente impossível. A última reforma da Previdência que nós tivemos, ela foi sim bastante benéfica em termos de cálculos econômicos, mas vários outros projetos que passaram depois já inviabilizaram todas as melhoras que a gente teve na reforma da Previdência. Um outro ponto é que a gente vai ter que ter novas reformas sim, e o mundo inteiro tem passado por esse problema. Na França tivemos alguns protestos bem pesados, do pessoal reclamando que ia ter que trabalhar agora até os 65 anos por lá. E aqui no Brasil a gente não descarta a possibilidade de ter que trabalhar até os 70, 75 anos. Então se você tem aí até 40 anos, é bastante provável que a alternativa mais simples de você se aposentar bem, ou seja, com uma renda parecida com o que você tem hoje, talvez seja assim você começar a investir um pouco do seu patrimônio. Um outro ponto que eu tenho visto que tem tornado mais complexo ainda guardar dinheiro é o que a gente chama de aumento de custo de vida e perda de poder de compra. A gente tem visto a inflação crescendo muito, principalmente no cenário pós-pandemia, e depois da pandemia parece que tudo ficou triplo, quádruplo do preço e parece que a gente não dá mais conta, Mesmo os dados mostrando que a inflação de alimentos no Brasil está bastante controlada nos últimos anos, e tem mostrado que o atual governo tem controlado bastante a inflação e tem tido a menor inflação acumulada em qualquer mandato na história da democracia brasileira, a gente não sente essas melhoras no mercado. Quando você vai no supermercado é pelo menos 100, 150 reais de custo, e se você vai ali 10, 15 vezes no mercado por mês, bom, isso aí não é indiscutível, Quando bate no seu bolso, com certeza você sabe como é que está o seu custo de vida. E esse custo de alimentação, ele tem crescido muito nos últimos anos, em especial de novo depois da pandemia. Por que a pandemia é um marco tão importante quando a gente fala de economia? Quando a gente teve a pandemia, as cadeias de produção no mundo, ou seja, as empresas funcionando, isso foi extremamente afetado, Então as pessoas pararam de trabalhar, e se as pessoas param de trabalhar, aquele saco do arroz que você vê, ele já não é mais produzido, porque alguém faz o saco do arroz para você. O arroz ensacado, o arroz na prateleira, ele chega de alguma forma, as pessoas levam aquele arroz até a prateleira, e isso diminuiu bastante durante a pandemia e fez com que o custo aumentasse. Depois que isso aconteceu, a gente viu que os preços continuaram muito altos. Porque existe uma questão na economia que a gente chama de elasticidade de preço, Isso é um resumo bem chulo e bem resumido mesmo do que a gente aprende na faculdade. Mas basicamente, quando você tem variáveis que afetam uma determinada indústria, esses preços eles aumentam. E quando o preço é para reduzir, os empresários têm receio de reduzir porque a incerteza faz com que eles não reduzam o preço. Então vamos colocar o exemplo da gasolina que está acontecendo agora aí no país, O petróleo subiu e aí os postos de gasolina subiram os preços, Por quê? Porque ele sabe que daqui a pouco a gasolina vai chegar bem mais cara e aí ele já tem a margem para fazer esse pagamento e não fechar. Então ele antecipa o aumento de preços para continuar aberto. Só que quando o petróleo cai, que foi o que aconteceu durante uns dias aí atrás, se eu não me engano no dia 12 de abril, que o petróleo caiu, ou 13 de abril que o petróleo caiu bastante, a gente vê que os postos não diminuíram. Por quê? O que ele pensa? Pô, o preço do petróleo diminuiu. Mas e se esse preço do petróleo subir de novo? Eu vou ter que subir meu preço de novo. Então é melhor eu já deixar meu preço aqui em cima e eu vou fazendo meu lucro aqui. Quando apertar a minha margem, eu já ganho um pouco
pouco mais e eu já tenho um pouco desse sufoco tirado, né? Então eu já não passo por tanto sufoco assim. Então o preço ele costuma subir muito rápido quando a gente fala de mercadoria, mas ele não costuma descer tão rápido por conta do medo dos empresários em continuar com a sua margem. Então, para que a gente tenha preços cada vez menores na economia, é importante que a gente tenha custos cada vez menores por um tempo bastante robusto, né? Então ali por 5, 6, 7 anos, que você tenha custos bastante controlados em várias indústrias para que você tenha um aumento do poder de compra. Uma outra medida, claro, é o aumento da renda média do brasileiro. Isso tem acontecido no atual mandato, a gente consegue ver que as pessoas têm ganhado mais e todo novo aumento de renda, principalmente para as camadas mais baixas, ele vira consumo. É só você pensar, uma pessoa que ganha R$1.500 e ela passa a ganhar R$2.000, ela não vai guardar R$500 agora só porque o salário dela aumentou. Não, pô, ela tem uma renda muito baixa, então ela vai automaticamente consumir. Ela vai comprar um arroz de melhor qualidade, ela vai comprar mais coisas, ela vai comprar uma televisão nova, vai comprar uma geladeira, ela vai melhorar a vida dela. Esse aumento de renda ele só começa a virar poupança depois de uma faixa muito alta ali. Tanto que hoje a gente tem pessoas que ganham 10, 15, 20 mil reais e não tem nada guardado. Então é bastante complicado. Então a gente tem uma cultura muito de gasto muito forte e quando a renda aumenta a gente costuma comprar. Só que se essa renda cai, esse aumento de custo de vida ele vira dívida. Então a gente tem uma facilidade de endividamento muito grande no Brasil. E isso faz com que a gente tenha problemas para guardar dinheiro, a grande maioria das pessoas, que faz com que o discurso de muita gente fala pejorativamente de coaches financeiros, de influências de finanças, de pessoas que tratam de finanças por aqui, faz com que esse discurso não seja tão realista para as pessoas. E é por isso que eu falo que se você ganha pelo menos ali até 6, 7 mil reais, cara, a sua função é aumentar a renda. A sua função é saber como que você vai ganhar mais dinheiro daqui para frente. Porque você ainda não está no ponto de guardar realmente dinheiro, de guardar um montante relevante de dinheiro na sua conta bancária da corretora, né? A partir dos 10 mil reais, aí eu já vejo sim que você tem que começar a guardar dinheiro, porque em quase todas as cidades do país você já tem potencial para viver abaixo dos 10 mil reais. Então, até ali 6, 7 mil reais, a sua preocupação nem deve ser tanto guardar dinheiro. Você pode guardar se fizer sentido para você e você conseguir, claro, é sempre bom guardar dinheiro, mas não é a sua principal prioridade. De 6 a 10 mil, bom, aí você já começa a ver para guardar 200, 300 reais por mês, e acima de 10 mil, bom, aí já não tem desculpa, você tem que guardar pelo menos 10, 15% da sua renda. Então, por conta desse custo de vida aumentando e a facilidade de nós ficarmos endividados no Brasil, a gente tem uma segunda cultura que prejudica, né, as pessoas que querem guardar dinheiro. E aí o terceiro ponto vai bater exatamente numa nova era, que eu chamo, numa nova metodologia de pensamento social, que é as redes sociais. Se você não percebeu ainda, perceba que as redes sociais têm um apelo muito forte para o gasto. Então a gente criou uma cultura de gasto de uma forma muito rápida e até de certa forma assustadora. Então hoje, quando você entra no TikTok, você tem o TikTok Shop para comprar. Quando você entra aqui no YouTube, você também tem o YouTube Shopping, então você pode colocar links de produtos aqui no YouTube que você pode comprar e remunerar aquele canal de certa forma, né? Quando você vai no Instagram, pelo menos 30, 40% das pessoas que você segue estão te vendendo alguma coisa. Então, de qualquer lado, você tá na rede social, sofrendo uma pressão para gastar. Aí, se você sai da rede social, a primeira coisa que você faz ao virar a primeira esquina é já ver um banner ou alguma loja em promoção, né? Um carro de som, isso ainda existe, né? Um carro de som passando com uma promoção. Então, existe uma cultura muito forte, um apelo muito forte para o gasto no Brasil. E claro que quanto mais pessoas estão te vendendo produto, mesmo que de forma indireta, maior as chances de você realmente gastar. Tanto que quando você convive com seus avós, se você tem a chance de conviver com seus avós ou com seus pais que já são de mais idade, você sabe que eles não têm tanto apelo assim para consumo. Essas pessoas, elas não foram criadas num ambiente de rede social, num ambiente de marketing massivo, né, e marketing agressivo. Então, para elas, muitas vezes não faz sentido, né? Quantas vezes você vê ali pessoas de mais idade que têm muita grana, pessoas que são assim donas de muitos apartamentos, donos de muitas lojas, muitas empresas e tal, e o cara anda com o telefone completamente quebrado. Por quê? Porque ele não tem o apelo de ter o telefone da moda, o iPhone 17 Pro Max, entende? Ele não tem esse apelo. Ele não foi criado nessa cultura. E a gente tem criado essa cultura principalmente após ali o período de 2002 a 2008, que é quando o Brasil realmente teve um crescimento muito forte por conta do boom de commodities, entrada de dinheiro e o aumento do poder de compra bastante repentino das pessoas. Tudo isso virou muito consumo no Brasil. E a partir dali a gente costuma ter um apelo muito forte para renda. Então é muito fácil a gente achar que é simples guardar dinheiro porque é só criar o hábito de colocar na conta, mas a gente sabe que a realidade é muito diferente. E aí aquele papo de ilusão de viver de renda, né, é muito, muito forte, um apelo muito interessante da gente estudar esses fenômenos. Então a China hoje, os chineses, por exemplo, eles guardam cerca de 30% da renda.
Por quê? Porque eles têm uma cultura completamente diferente. Eles têm uma cultura muito mais coletivista, nós temos uma cultura muito mais individualista. Eles têm, eles são ensinados ao longo da vida a pensar lá na frente. Então, pensar no futuro do país, no futuro deles. E também tem um ponto muito interessante que eu acho que até está descrito nesse livro aqui que eu tô lendo, que é A Nova China. Um livro bem legal, se você quiser pode comprar. Que ele fala que a cultura do filho único criada na China fez com que os pais entendessem que um filho não consegue sustentar dois pais. Então, os pais automaticamente já criaram, né, a cultura de investir. E aí, hoje, os chineses, cerca de 30% da renda deles vira investimentos. Pra você ter ideia, né, nos Estados Unidos, a taxa média de poupança é de 8%. Nos países asiáticos, fica ali na casa de 10 a 20% em média. A China, então, é um caso extremamente fora da curva. Então, a cultura deles é completamente diferente. Países que não têm previdência social costumam ter, claro, uma desigualdade maior, mas costumam ter uma taxa de poupança muito maior também do que a nossa, que nós temos uma seguridade social. Então tudo isso contribui para que guardar dinheiro seja extremamente complexo, e você raciocinar sobre guardar dinheiro é algo ainda mais complexo. Então o que eu falo para os clientes aqui da consultoria, e qual que é a estratégia que eu uso na consultoria para facilitar esse processo? É guardar dinheiro sem saber que você está guardando dinheiro. É uma estratégia fascinante, uma estratégia que dá super certo, assim, cerca de 100% de assertividade até o momento, né? Muitas pessoas conseguiram começar a guardar dinheiro fazendo essa estratégia, e eu explico exatamente essa estratégia aqui nesse vídeo, e eu vejo você lá. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui o que você acha. Por que você acha que é tão difícil guardar dinheiro morando no Brasil? Quero saber um pouco da sua opinião, vamos conversar sobre isso. Acho que vai ser uma pauta legal pra gente conversar.